Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 14 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. O número apareceu? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na nona reunião ordinária, a Câmara de Campinas rejeita pedido de formação de comissão processante contra a vereadora Guida Calisto. Vereadores aprovam em segunda análise projeto que revoga a lei que obriga os escritórios imobiliários a expor em local visível texto de lei federal. Aprovado em definitivo e por unanimidade dos presentes, projeto que altera a lei que criou o programa de incentivo ao estágio remunerado na administração municipal. A medida determina que deverão ser reservadas 30% das vagas a pessoas negras. E Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas se reúne pela 5ª vez e debate os desafios da família no consumo de álcool e drogas. O sangue é essencial para tratamentos, intervenções urgentes, ajuda a pacientes que sofrem de condições com risco de vida. E hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, sobre as doações regulares, voluntárias, essa importância, o objetivo de uma data como hoje, como você que está nos acompanhando pode ajudar, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Hemocentro do Mário Gatti. Tem mais informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Olha que dia importante, né? Dia 14 de junho, dia aí do doador de sangue. Como você disse, eu estou aqui no Hemocentro do Mário Gatti. A gente percebe realmente uma boa movimentação. A expectativa, inclusive, é de que aproximadamente 100 pessoas só hoje possam aparecer por aqui, não é? E fazer a doação de sangue. Por isso a gente vai bater um papo com a Tamuana, que é enfermeira responsável. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom, a expectativa de mais ou menos 100 pessoas hoje aqui. Importante demais que as pessoas se conscientizem dessa importância de doar sangue. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dessa situação, por favor. Sim, é super importante que a gente mantenha um estoque adequado, né, de bolsas para transfusão. Nesses meses mais frios, né, maio, junho, a gente tem uma queda importante do número de doadores. E em julho, que precede, né, o mês de julho agora que vai vir, é um mês de férias, onde as pessoas viajam. E é quando a gente tem um aumento do número de alguns acidentes em rodovia, que é o que aumenta um pouco a demanda da necessidade de transfusão. E o frio já cai o número de doadores. Aí essa demanda, às vezes, das férias, a gente tem redução de número de doadores e um aumento, às vezes, do uso das bolsas de sangue. Então é super importante que a gente conscientize isso. Então tem a campanha do Junho Vermelho, que é para trazer as pessoas, e isso cumula também com o Dia Internacional do Doador, que é hoje, né, dia 14 de junho, onde a Organização Mundial de Saúde determinou esse dia como homenagem e como uma expectativa, a intenção de a gente acarretar mais doadores, a gente conseguir galgar, conseguir fazer com que as pessoas que nunca doaram venham passar pela experiência e veja que isso não é um bicho de 7 cabeças, que é tranquilo fazer a doação, é tranquilo ajudar o próximo. Bom, como funciona, não é? É tranquila a doação, até para o pessoal que está em casa se animar, não é? Não tem dificuldades. Gostaria que você falasse um pouco como funciona. A doação, você tem que ter de 16 até 69 anos, né?
a partir entre menores de idade 16, 17 até completar 18 anos tem que vir acompanhado de um responsável legal. Acima de 18 até 69 anos, até completar 70, você pode fazer a doação de sangue sem necessidade até de acompanhante. É importante vir com um documento oficial com foto. Então, RG, carteira de trabalho, habilitação. Quando chegar na unidade, você vai passar por um processo de cadastro, onde é feito um cadastro com endereço, dado telefônico, nome completo. E aí você vai passar por uma pré-triagem, onde é verificado pressão, pulso, peso, feito um teste de anemia, né, que é o furinho no dedo, e você vai depois para a entrevista, que é considerada, que a gente chama de triagem clínica. Nessa entrevista a gente vai fazer várias perguntas para ter um sangue com qualidade. E aí a gente vai dizer se você está apto ou não dentro dos critérios, né, que permitem ou não a doação de sangue. E passado na entrevista, passado pela triagem clínica, você vai para o ato de doar em si, que não pode passar de 14 minutos. O processo todo demora em torno de 40 minutos. Então é rapidinho, né? É bem tranquilo, né? Isso. A gente pede sempre para a pessoa vir com uma alimentação leve, não vir em jejum. Isso que eu ia perguntar, como que funciona essa questão que envolve a alimentação? Porque muita gente, né, Tamoana, imagina que tem que vir de jejum. Não sei porquê, mas tem essa, não é? Vai doar sangue e tal, tem que estar em jejum. Não é bem por aí, não então. precisa. A gente pede uma alimentação leve, um bom café da manhã, uma fruta, uma vitamina. O que não pode é comer alimentos gordurosos. Uma refeição mais pesada, aí tem que esperar um intervalo de 3 horas. Então, o almoço, a gente pede, se for almoçar, aguarda 3 horas para fazer a doação. Mas o café da manhã é super permitido e é necessário. O ideal, então, é uma fruta. Uma vitamina, um pão com manteiga, uma bolachinha de água e sal, é sempre importante antes da doação. Bom, então são aproximadamente aí 40 minutos, não passa disso. Não, é bem rápido, né? E o pós é tranquilo também? O pós pós a doação, a gente pede pro doador ficar em torno de 15, 20 minutos ainda na unidade para tomar um lanchinho, é oferecido um pão, um lanchinho pós-doação, é feita uma hidratação já logo após, para essa pessoa ir bem para casa, mas é bem tranquilo, todo o processo é bem tranquilo, não há contraindicações muito... Na verdade, as contraindicações, os cuidados pós-doação seria não praticar atividade física nas 24 horas e se hidratar bem, né? Então, tomar bastante água. Isso, para repor o volume que a gente está tirando de sangue, né, nesse processo de doação. Bom, por que a data foi criada? Hoje é aniversário de um imunologista austríaco, que foi quem criou o fator... que descobriu o fator RH e as outras diferenças do sangue. Então, em homenagem ao Carlos, né, um austríaco, foi por isso que foi determinada essa data pela Organização Mundial de Saúde como Dia Internacional do Doador de Sangue. Bom, gostaria que você falasse um pouco mais sobre Junho Vermelho, né? Estamos no mês de junho, falando mais uma vez sobre esse assunto tão importante. Então, conta para o pessoal de casa o que é o Junho Vermelho, enfim. O Junho Vermelho ele é proposto para a gente conseguir mesmo trazer mais pessoas para a doação de sangue, para conscientizar sobre a importância da doação. Como eu havia dito, né, no frio agora, as pessoas têm um pouco de receio de sair de casa e acabam deixando um pouco, a doação acaba se deixando para depois. E aí, pelo frio, pela programação de férias, a gente sabe aí que as pessoas já estão programando o processo de viagens, e aí a gente tem uma redução muito grande do estoque. Então, a gente tem uma queda a partir de maio dos estoques sanguíneos, e o Junho Vermelho vem para isso, para conscientizar as pessoas a virem a doar, para que a gente mantenha um estoque adequado. Então, a gente vai buscando, com algumas campanhas, trazer pessoas que nunca doaram, ou aqueles doadores esquecidos, que doaram e acabam esquecendo, né, de colocar na agenda. Eu acho que a ideia é essa, né? Conscientizar aquelas pessoas que nunca doaram, ou que, como você disse, estão um pouco, não é? Esquecidos e tudo mais. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, isso, né? A partir do momento que a pessoa vem, que vê que o processo é tranquilo, que a gente está ajudando até 4 pessoas com uma única doação, né? Cada doador que vem, ele pode gerar até 4 bolsas diferentes. Olha de só, sangue. salvando vidas, 4 né? vidas. E aí, quando esse doador que nunca veio, vem e vê que o negócio é tranquilo, que passa por um processo e passa bem, ele acaba, de repente, sendo um doador meu que vai vir constantemente. Isso ajuda muito a manter os estoques. Quando eu tenho um doador assíduo,
eu acabo mantendo uma quantidade mais adequada. Então, a ideia sempre é essa, né, do Junho Vermelho, do Dia do Doador de Sangue, é trazer sempre alguém novo para esse processo de doação, ou lembrar aqueles que já faz um tempo que não doam a vir. Então, toda vez que a gente faz uma chamada, uma campanha, a gente consegue trazer esses doadores, ou que fazem muito tempo que não vêm mais doar sangue, ou que nunca vieram e que sentem uma vontade, a necessidade, e que eles percebem que é tranquilo, e eles acabam vindo mais vezes. Bom, vamos lá, Tamuana. A nossa equipe de reportagem preparou até uma arte, porque hoje horários estendidos, né? Sim. Na Unicamp você também tem essa informação. Na Unicamp a gente vai estar funcionando das 7h30 até as 19 horas. Aqui no Mário Gatti nós vamos ficar até as 17 horas, até as 5 da tarde hoje. E Vamos lá, na Unicamp, então, na rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária, das 7h30 até as 7h30 da noite, né? Bom, o endereço aqui, passa pra gente, tá aparecendo na nossa arte ao vivo aqui. É Avenida Prefeito Faria Lima. Perfeito, número 340, no Parque Itália. E tem também no Cambuí, né, na Avenida Júlio de Mesquita, também é uma outra opção no Centro de Hematologia e Hemoterapia, não é? Isso mesmo, nós estamos com comunidade externa lá. Boa, boa, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Então são muitas opções, não é? Você pode ir em qualquer lugar. A gente está sempre aqui, e fora hoje, né, que tem esse horário estendido, as unidades geralmente, tanto aqui quanto a Unicamp, nós trabalhamos das 7h30 às 3 da tarde, de segunda a sábado. Feriado nós também ficamos abertos, tá? O único dia que a gente não trabalha mesmo é no domingo, então não tem desculpa, podem vir doar o dia que quiserem, que nós estamos aqui prontos para atender. Boa, boa. Então, confirma mais uma vez os horários dos dias comuns. Hoje a gente já informou, não é, então, que é horário estendido por conta justamente deste dia, não é importante, 14 de junho, né, dia de conscientização, mas normalmente... Normalmente de segunda a sábado, das 7h30 às 3 da tarde, tanto aqui na unidade Mário Gatti quanto na Unicamp, segue esse horário, tá bom? Das 7h30 da manhã às 3 da tarde. Boa, boa. Mais alguma coisa importante que você queira passar para o pessoal que está em casa assistindo nesse dia, certamente, não é? Eu gosto de falar que a gente nunca sabe quando alguém, quando a gente vai precisar de sangue, ou quando alguém próximo da gente vai precisar. É isso aí. Então, que as pessoas que nunca doaram sangue, que venham e passem por essa experiência. Que a gente pode salvar vidas, né? São 4 vidas. Eu volto a falar, a gente nunca sabe quando alguém próximo ou quando a gente mesmo vai precisar. Então venham participar desse ato voluntário, que é fantástico poder fazer em vida essa doação de algo tão importante. É um ato de amor ao próximo, né? Sem dúvida. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. E sucesso aí, que cada vez mais pessoas possam estar aqui. A gente está no Hemocentro do Mário Gatti. Isso. Então, que as pessoas que estejam assistindo ao Câmara Notícia possam também se sensibilizar, não é? E virem aqui, né? Faço o meu convite. Estamos aqui esperando por vocês. Muito obrigada. Valeu, valeu. Muito obrigado. É isso aí, Gabriel. Quem puder, não é? Vem para cá, que certamente é um ato de amor ao próximo. E hoje, portanto, dia 14 de junho, o dia do doador de sangue. Eu volto com você. É isso, momento de solidariedade, né? O sangue é insubstituível, né? E a doação que faz do voluntário não atrapalha em nada esta quantidade. Então, muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. A Tamuana Nalim também, né? Enfermeira responsável aí da equipe do Hemocentro, com informações importantes neste dia mundial. Essa busca, né, por doadores de sangue é universal. Então, você que está nos acompanhando, viu aí os horários, perdeu alguma coisa? youtube.com/TV Câmara Campinas, dá para você voltar certinho para acompanhar o endereço, o horário certinho. Então, não deixe de fazer a doação, porque salva vidas. 12h17, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então é hora das notícias da metrópole de Campinas. E a gente começa fazendo aquele panorama na área da saúde em relação à Covid-19, em relação a síndrome aguda grave. Então, Mina, seja bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, você aí de casa. E toda segunda-feira a Prefeitura emite um boletim epidemiológico a respeito dos atendimentos às doenças respiratórias aqui na cidade. O boletim emitido nesta segunda-feira, dia 13 de junho, refere-se à semana 22, que é de 29 de maio a 4 de junho. Então, de acordo com esses números, a gente vai dar uma olhadinha aqui na tela, a gente tem uma situação que é a seguinte, olha, nós tivemos 12.620 pessoas que procuraram o sistema de saúde com síndrome respiratória, com algum sintoma respiratório, que foram em UPAs e centros de saúde. Dessas 12.620, 33,2% delas testaram positivo para a Covid-19. E é importante isso que você está dizendo, Mirna Abreu. Se puder só abrir novamente aqui, só para eu poder mostrar para o pessoal de casa, o número que a Mirna passou é esse aqui, ó, 12.620. De 29 de maio a 4 de junho. Se a gente acompanhar nas outras semanas, olha como esse número vai crescendo, saindo de 4.000, indo para 5, 6, 10, chegando nestes 12.620 casos. Não, casos não, pessoas que procuraram. Pessoas que procuraram. Aí a gente fez a conta. Exatamente. A gente fez uma continha. Esses 33,2% de Covid dá 4.189 casos positivos, uma média de 598 casos positivados durante 29 de maio a 4 de junho. Mais de 500 casos por dia, sim, né? Então sim. revela este aumento e por isso que essa procura está tão alta. E a gente lembra que na tabela da direita, nós temos aí também na semana 22, que é dessa data que nós já informamos, 9.489 casos notificados de síndrome respiratória agudas graves, ou seja, tantas outras doenças também que foram notificadas nesse cenário junto à Covid-19, que a gente já falou, que são 4.189 casos positivos. No caso das internações também, que faz parte desse boletim, a gente tem uma segunda tabela, que mostra aí, olha, o índice de internação que também aconteceu nessa semana de 29 de maio a 4 de junho. As crianças, nós temos 42 crianças internadas, e nos adultos temos 34 adultos. O boletim não informa o total de leitos disponíveis nas redes públicas e privadas, de acordo com como era o boletim anterior. Mas, de qualquer forma, a gente falava nos boletins anteriores de 90 crianças, de 70 crianças. Quando a gente pensa aí em 42, esse número já dá um cenário positivo. Olha, a gente teve o pico em maio lá, olha, de 59, 58, e agora esse pico começa a reduzir. A gente aguarda na próxima segunda-feira, então, um novo boletim, que é esse monitoramento. Muitos casos, mas em termos de internação, então, a situação ela está um pouco melhor em relação às últimas semanas. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro assunto, olha, castração. A gente lembra que várias regiões, muita gente aguarda a castração, e agora você que é aí da região dos Amarais, está aberta hoje e amanhã, estão abertas as inscrições para o agendamento da castração, que vão acontecer nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho, ou seja, na próxima semana. Se você é da Vila Esperança, do São Marcos, do Jardim Santa Mônica, CDHU ali da CDHU São Martins, Jardim Campineiro, Jardim Mirassol e Amarais, são 800 vagas disponíveis para a população desses bairros para fazer a castração gratuita de cães e gatos. Então, as inscrições acontecem das 9 da manhã às 4 da tarde no céu da Estação Cidadania, que fica aí na Demerval S. Pereira, na Vila Esperança. O CEL que recentemente recebeu, inclusive, o CEL Cultura Thaís Fernanda Ribeiro, que era uma moradora ali da região e que, infelizmente, foi vítima de feminicídio. A gente já, inclusive, mostrou essa matéria aqui. E olha, então, se você tem cães e gatos que precisam ser castrados, aproveite essa oportunidade, porque a gente vai ter aí uma realização, inclusive, do castramóvel, que estará nesse local para fazer a castração.
Para a inscrição, você deve levar um comprovante de endereço, ser maior de 18 anos e também o seu documento pessoal para então fazer o agendamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre meio ambiente, que é um assunto importantíssimo para a gente poder abordar. E Mirna Abreu, quem quiser ser voluntário e trabalhar na Mata Santa Genebra, tem inscrições abertas. Tem, olha, estão abertas através de uma parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação José Pedro de Oliveira. As inscrições vão até o dia 22 de junho, quarta-feira da próxima semana. Os selecionados poderão colaborar com diversas atividades de uso público que serão realizadas ali na Mata Santa Genebra, como recepção, orientação aos visitantes, condução desses visitantes em trilhas e apoio à manutenção de espaços educadores, como o borboletário e também o viveiro de mudas. Os interessados devem ter mais de 18 anos e podem se inscrever pelo sistema de voluntariado do ICMBio, que é www.gov.br/ICMBio. Ao acessar o sistema pela primeira vez, você vai ter que preencher um cadastro disponível com as informações pessoais e selecionar no campo chamadas abertas. A chamada que a gente se refere, que é essa parceria com a Fundação José Pedro de Oliveira, é o ICMBio Iperó 08-2022, porque lá tem várias chamadas em parcerias com institutos do país todo. No caso aqui da Mata Santa Genebra em Campinas, é esse código, Iperó 008-2022. Vamos falar sobre um serviço importante agora na cidade de Campinas, porque amanhã, na quarta-feira, 4 bairros aqui da nossa cidade vão ficar sem água, hein, Mirna? Amanhã a gente vai ter aí um serviço de interligação de redes na região do Jardim São Pedro. Por isso, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, atenção para os bairros que vão ficar sem água. Olha, o próprio Jardim São Pedro vai ficar sem água. Temos ainda Chácara São Domingos, Parque dos Cisnes e o Jardim Bom Sucesso. Então, a Sanasa indica que essas pessoas, moradores ou quem trabalha na região, faça a reserva de água ainda hoje, lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, para quem está precisando daquela graninha extra, o saque extraordinário do FGTS. Inclusive a gente já abordou como é o funcionamento na ponta do lápis, mas atenção, você que nasceu em dezembro, a partir de amanhã, vai poder realizar o saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De acordo com o calendário, que é dividido pelo mês de nascimento, cerca de 3.300.000 pessoas, trabalhadores, terão direito a esse dinheiro. Nas estimativas da Caixa, nessa etapa, serão 2,3 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal. Este é o último grupo a ter os valores pagos, porque a gente lembra que os outros podem continuar pleiteando o saque extraordinário a qualquer momento. Esse saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro. Você vai ter que ter, então, o aplicativo do FGTS e aí consultar se tem direito a esse saque e fazer aí o pedido para o saque extraordinário. Tá certo, então, 12h26, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 9ª reunião ordinária, com muitas discussões e votações sobre os projetos, e a gente já começa falando sobre uma rejeição que teve sobre uma abertura de uma comissão processante. O plenário rejeitou nesta segunda-feira o pedido de formação de uma comissão processante para cassar o mandato da vereadora Guida Calisto por quebra de decoro parlamentar. Confira.
O plenário da Câmara rejeitou por 28 votos contra 3 o pedido de formação de comissão processante para cassar o mandato da vereadora Guida Calisto por quebra de decoro parlamentar. Logo na abertura da ordem do dia, o requerimento pela abertura da CP, que foi protocolado na última sexta-feira por Rogério Parada, presidente do Diretório Municipal do PRTB, foi lido pelo primeiro secretário, o vereador professor Alberto. Este é o segundo pedido protocolado pelo partido. Na semana passada, já havia sido protocolado um outro ofício com o mesmo teor, mas o pedido não foi aceito por estar em nome da legenda partidária. Pedidos dessa natureza, de acordo com o regimento interno da Casa, têm que ser assinado por pessoa física. Com erro na formatação do processo, o pedido, naquela oportunidade, foi negado pela presidência da Casa e nem analisado em plenário. Nos dois documentos, Rogério Parada alega que a vereadora infringiu o Código de Ética da Câmara Municipal por distribuir entre os meses de março e maio cartilhas em escolas municipais com textos doutrinários e incitar alunos ao crime. Guida Calisto rebateu a acusação, alegando que o material em forma de quadrinhos faz parte do combate contra o racismo e o machismo. A gente recebeu isso com muita tristeza, porque o objeto da denúncia foi uma cartilha que a gente chama de cartilha, mas é uma HQ, Histórias em Quadrinhos, que homenageia os territórios negros do nosso município. Pelo que a gente avaliou, a gente não viu nenhum outro trabalho parecido, por quê? A gente tem muitos territórios da nossa cidade que fazem a luta do combate ao racismo, né? Que apresentam uma pauta antirracista pelo fim do preconceito, pelo fim do racismo. E nós acabamos reproduzindo fielmente esses territórios. Na contracapa, na última capa, né, na contracapa, tem uma ilustração da marcha do 20 de novembro, que aconteceu em 2021, né? 20 de novembro de 2021. E ali, naquela marcha, tinham várias faixas. Uma dessas faixas falava fora o Bolsonaro, paz entre nós, fogo aos racistas, Bolsonaro genocida. E isso a extrema-direita, né, entendeu que eu estava doutrinando as crianças para botar fogo nas pessoas. Isso é uma palavra de ordem, isso é uma figura de linguagem. As nossas crianças que estudam nas escolas sabem o que é isso, né? E isso foi inclusive, tema para eles apresentarem aqui a denúncia. Com a votação em maioria pelo arquivamento do pedido, a vereadora considerou o resultado uma vitória. Os vereadores aqui entenderam, né? Entenderam todo esse debate, eu expliquei de um a um, entenderam e também se posicionaram contrário a essa denúncia, por se entender que isso não era quebra de decoro, isso não era suficiente para retirar um mandato popular de uma mulher que foi legitimamente eleita. E Mirna Abreu, a gente fala agora sobre as discussões e votações que aconteceram em relação aos projetos que estavam na pauta. A gente começa com uma proposta do vereador Paulo Gaspar. A gente vai falar agora do vereador Rossini, um projeto que foi aprovado por unanimidade e em segunda discussão. Olha, a matéria é um projeto que foi protocolada no ano passado e altera a lei que criou aqui em Campinas o programa de incentivo ao estágio remunerado na administração municipal. A medida determina que deverão ser reservadas agora 30% das vagas às pessoas negras. E o vereador Rossini disse que a proposta normatiza em nível municipal esse tema, que já é, inclusive, rotina no funcionalismo federal. Um percentual já é obrigado a ser destinado à população negra. O que faltava era para os concursos de estágio. Existe uma lei federal do ex-presidente Michel Temer que instituiu para toda a administração federal também a cota de 30% no concurso de estágio para os negros. Então a gente está trazendo para o nível do município também essa possibilidade. A gente quer que nos programas de estágio 30% sejam destinados também à população negra. Eu acho, assim como o concurso público é uma forma de garantir o acesso ao serviço público,
o estágio é uma oportunidade de iniciação profissional. A gente precisa mudar esse cenário onde os piores empregos, os menores salários são de mulheres e dos negros, né? Então vamos começar por isso, garantindo que nos processos de estágio da administração pública municipal direta e indireta, 30% seja destinado à população negra da nossa cidade. É uma forma de se fazer justiça, diminuir essa injustiça secular que existe com a raça negra no Brasil. Essa proposta foi aprovada, a gente continua falando sobre aqueles projetos que estavam na pauta, agora sim, Mirna Abreu, com uma proposta do vereador Paulo Gaspar. Ela também foi aprovada em segunda discussão, ou seja, a votação final para seguir, então, para a sanção do prefeito. Essa matéria, ela revoga uma lei de 1984 que obrigou os escritórios imobiliários da cidade a expor em local visível texto de uma lei federal. O que ocorre é que essa lei federal foi revogada em 1991, como detalha o parlamentar. Mas, na legislação municipal, ela continua exigindo esse cartaz, esse texto nas imobiliárias. Então, nada mais é do que uma revogação de uma lei que é inócua, que já foi abolida na esfera federal e que agora a gente está fazendo na esfera municipal. E o resultado completo da votação pode ser lá no nosso site, campinas.sp.leg.br, o site da Câmara Municipal de Campinas, e a íntegra das discussões no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, além da reunião ordinária, ontem foi dia também da reunião de comissão. E a primeira que se reuniu foi a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal. Este foi o 5º encontro de 2022 que trouxe uma especialista que falou sobre o tratamento de dependentes químicos e da importância da família. Tema: os desafios da família no consumo de álcool e drogas foi abordado na 5ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Presidida pelo vereador Nelson Osseri, o encontro teve a palestra da psicóloga Sueli da Veiga Torres, com larga experiência no atendimento aos usuários de drogas. A especialista enfatizou as questões que envolvem o alcoolismo e que a dependência química é classificada como doença. Ela falou do papel da família e da espiritualidade quando se trata da prevenção às drogas. Quando essa família é constituída e tem alguma dificuldade, toda a família vai adoecer. A gente trabalha sempre numa abordagem sistêmica, que quando uma pessoa tem um problema, afeta o outro, né? E vice-versa. Então, assim, qual que é a função dessa família? A função da família é cuidar, é proteger, é ensinar, é dar afeto, é promover qualidade de vida, contribuindo na construção do indivíduo saudável. A psicóloga lembrou os sinais e o processo que acontece no uso contínuo das drogas, inclusive as doenças secundárias relacionadas ao uso de entorpecentes. Porém, a dependência ela é muito mais complexa, é um fenômeno. Porque quando a gente fala em doença, a gente pensa, vou tomar um remédio e vou me curar. E, no entanto, não é bem assim. Porque é uma doença, a dependência é uma doença biológica, é biopsicossocial. E eu pelo menos na minha formação da Unifesp e no Instituto Padre Haroldo, nós consideramos também o espiritual. Mesmo porque tem uma pesquisa do CEBRID, da Senad, inclusive, que eles fazem cada 2 anos uma pesquisa para saber a questão do consumo, né, pelos jovens. Em 2007 ou 2009, essa pesquisa constatou, ela fez o inverso. Quem não usa substância? Qual é a razão, né? Aí chegaram-se à conclusão que não usa substância quem tem uma família estruturada, eu volto a dizer, alguém fazendo a função materna, alguém fazendo a função paterna, né? A maioria, quando chega buscando o tratamento para o filho, né? Ela tem ou depressão ou ansiedade. E muitas já estão tomando, inclusive, medicação.
de tão séria que é essa questão, né? Raiva, eu falo que a família ela vive o amor e o ódio sempre, porque o amor, porque o filho, né, tem a questão desse vínculo, e a questão que quando eles aprontam, né, é bem complicado isso. O presidente da comissão citou o recente fato de um ator que teve um vídeo publicado em que ameaçava o pai com um bastão sob o uso de drogas. Ossiri lembrou que o famoso está em tratamento e que a ideia é trazer o profissional que atua no caso para falar da experiência. Além disso, Ossiri acredita que, em termos de política pública, é preciso considerar a internação compulsória. São pessoas hoje em situação de rua. Hoje nós temos pessoas famosas em situação de rua. Famosas. Nós temos hoje pessoas que ainda têm até uma estrutura familiar, têm vínculo com a família, mas se perderam nas drogas, e a família, pelo fato de não conseguir ajudar, ter uma fala de convencimento, essas pessoas hoje estão aí abandonadas, né, e esperando alguma atitude do poder público. Eu estou organizando agora um convite para o Sandro, que é o terapeuta do Sérgio, né, do famoso cabeção da novela Malhação, que infelizmente permitiu aquele vídeo muito agressivo, mas é a realidade. Eu acho que é importante isso para todos se atentarem, que o poder público ele precisa fazer alguma coisa, e o que eu quero conversar com o Sandro aqui é sobre a internação compulsória, a necessidade da internação à força para aqueles dependentes que estão colocando em risco a vida deles e a vida de terceiros. E uma outra comissão que também se reuniu nesta segunda-feira foi a de Constituição e Legalidade, que analisou projetos em tramitação na Câmara. Confira como foi. Participaram da 9ª reunião da Comissão de Constituição e Legalidade os vereadores Jorge Schneider, Rodrigo da Farmadic, Paulo Búfalo, Felipe Marchesi e Guida Calisto, além do presidente, o vereador Carmo Luiz. Diversos projetos. Nós agradecemos aí a presença de todos, né, de vereadores. Hoje nós tivemos muitos vereadores e nós tivemos aí, como você disse, diversos projetos, e entre eles projetos importantes, como a lei de diretrizes orçamentárias agora, que era necessário nós votarmos hoje, para que ela entre agora na pauta e nós possamos aprová-la antes do recesso parlamentar. Então é um projeto muito importante. Tivemos aí a aprovação dos vereadores da Comissão de Legalidade, depois de ter passado por audiência pública, todo o processo que é necessário para que ela chegue até aqui, e depois disso agora ela vai a plenário, para votação dos vereadores, para apreciação dos vereadores, para ver se é aprovado ou não. Outro projeto que teve o parecer favorável da Constileg foi o PL da vereadora Paola Miguel. Muito bom também que dispõe sobre o registro, a divulgação semestral dos índices de violência contra a população negra no âmbito do município. Eu acho que também é um outro tema. Como eu disse, a vida acontece nas cidades, nas ruas, e nós não podemos fechar os olhos. Então eu acho que a Comissão de Legalidade hoje deu um parecer favorável por unanimidade para este projeto, e nós ficamos muito felizes que ele tenha dado mais um passo, ou seja, será mais um projeto que virá à plenária, análise dos vereadores, e quem sabe se torne realidade na vida de todos. Outros projetos foram aprovados e alguns tiveram pedidos de vistas. Acompanhou a reunião o vereador Paulo Gaspar, que também tinha projeto para ser analisado pela Constileg. Que também teve votação unânime, que dispõe sobre a estadia de animais domésticos em locais de atendimento a pessoas em situação de rua. Muitas vezes a pessoa tem o cão e, como não recebe o cão, ele não deixa o cão na rua. Muitas vezes é um amor da vida dele. Aliás, às vezes é o único companheiro que ele tem. Então o projeto do vereador determina que, caso ele queira ser acolhido em alguma casa, ele seja uma pessoa em situação de rua e queira ser acolhido, a casa também tenha condições de acolher o seu animal. Eu acho que é um projeto que humaniza, que traz dignidade humana, que concilia. Eu acho que esse é o nosso caminho. Aqui, como vereadores, nós temos que ter racionalidade, claro, temos que usar a legalidade de todas as formas. Não adianta o projeto ter mérito, nós termos vontade, precisa da legalidade, mas esse é um projeto que ele é coração, ele é justo, tanto na parte jurídica quanto na parte do coração. Outro projeto discutido e aprovado foi do vereador Permínio Monteiro.
que determina a rota turística das águas na região sul de Campinas. Eu conheço, sou de lá e sei a importância disso. Então, fico muito grato de poder presidir esses monstros de vereadores aqui, que são grandes vereadores, e poder fazer com que a comissão tenha feito um grande trabalho. E a gente lembra que esses projetos que receberam pareceres favoráveis aí da Comissão de Constituição e Legalidade, eles ficam aptos para entrar aí na pauta de votação. Mas para que eles se tornem lei, eles precisam ainda ser votados em primeiro e segundo turno pelo plenário da Câmara de Campinas. E Mirna Abreu, vamos continuar falando sobre reunião de comissão, só que agora na agenda da Câmara, porque hoje à tarde tem duas. Isso, logo mais às 2h da tarde, quem se reúne é a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, que é presidida pelo vereador Otto Alejandro. E depois, às 3h30, a gente tem a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad. E à noite é de homenagens da Câmara Municipal de Campinas, lá no Teatro Bento Quirino. A partir das 7h, acontece a reunião solene para a entrega, por iniciativa do vereador Otto Alejandro, do título de cidadã campineira a Vita Aparecida Godoy Silva e o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. Roger Lima Vieira. A gente lembra que todas essas reuniões acontecem no plenário provisório, que fica no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, com a entrada pelo número 1555, no centro de Campinas. E tudo, claro, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então a gente segue acompanhando toda a programação. Mirna Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Eu que agradeço e uma boa tarde para você. Boa tarde para você aí de casa também. Terça-feira de tempo estável aqui para a cidade de Campinas, sol durante todo o dia, neste momento 23 graus. E para amanhã, quarta-feira, segue essa tendência, viu? Com o sol aparecendo durante todo o dia, com a presença de algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. E sobre as temperaturas, continuam baixas? Vamos ver aqui na minha tela? Então, olha só, amanhã, quarta-feira, 15 de junho, permanece temperatura baixa, em mínima de 10 graus, então para quem acorda cedo tem que colocar aí aquele casaco, aquele agasalho, até 2 calças ao longo do dia. Aí sim, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 24 graus aqui para a cidade de Campinas. 12h45 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo com uma advogada para explicar para a gente sobre o rol taxativo. Você é usuário de algum plano de saúde, já percebeu alguma diferença? Sabe o que é este assunto que foi uma determinação do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ? Ainda não? Então você vai ficar bem informado depois do nosso intervalo. Meio-dia e 52, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. E olha só, na última semana, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os planos de saúde não precisam fazer a cobertura para procedimentos que não fazem parte do rol de exames, consultas, cirurgias, terapias, definidos como obrigatórios pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nas redes sociais, as pessoas já mostraram casos em que os planos de saúde rejeitaram tratamentos após esta decisão. Para explicar este assunto e se de fato o consumidor sai perdendo, eu converso agora com a Tatiana Viola, ela que é advogada especializada em direito do paciente e consumidor. Então, Tatiana, muito obrigado por ter aceito o convite para participar
desta entrevista. E primeiro, como é que você analisa essa decisão do STJ? Era esperado? É uma correção necessária se basear em uma lista ou, de fato, o consumidor ele vai sair prejudicado? Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada pelo convite, é uma honra e é muito necessário termos esse espaço para esclarecer e até para acalmar a população que realmente ficou bastante nervosa aí diante dessa decisão. Infelizmente, para nós que convivemos com essas decisões aí diariamente, a decisão do STJ já era esperada, né? No Tribunal de Justiça de São Paulo, né, e aí estamos falando do Estado de São Paulo, é praticamente unânime o entendimento de que o rol é exemplificativo, tá? Infelizmente, o STJ, e aí eu posso afirmar que não por razões técnicas, juridicamente falando, teve esse entendimento de que o rol é taxativo, tá? Mas é importante entender o que significa esse rol taxativo. É um rol taxativo mitigado, tá? O que isso significa? A regra é que o rol é taxativo e que, portanto, os planos de saúde não são obrigados a custear o que não está dentro dessa lista, tá? Mas, por que ele é mitigado? Porque há exceções. Justamente porque o rol, apesar de ter mais de 3 mil procedimentos, eventos e medicamentos incluídos nessa lista, ele não abrange a totalidade das quais os pacientes necessitam. Então, por isso que o STJ elencou essas exceções possíveis de serem aí passadas, né, transpassadas, e o consumidor obter o tratamento que está fora do rol, desde que ele obedeça, este tratamento obedeça a essas regras estipuladas pelo STJ. Mas, de qualquer forma, quero deixar aqui bem claro o meu posicionamento de que esta decisão do STJ, ela foi muito infeliz, tá? Diante do cenário em que vivemos, se nós analisarmos o todo, se nós analisarmos o lucro que os planos de saúde vem tendo cada ano, essa decisão, até porque ela foi baseada, né, e determinada, objetivando o equilíbrio financeiro dos planos de saúde, é completamente inexplicável essa decisão do STJ. Ô, Tatiana, para quem não está familiarizado com este tema, né, como é que era essa relação entre os planos de saúde e quem os contratava e após essa decisão do STJ? Você utilizou um termo aí, né, exemplificativo e agora tem esse taxativo. Qual que é a diferença na prática? O consumidor, ele perdeu o direito de realizar alguns exames e algumas consultas? Olha, na prática, de verdade, nada mudou. Por quê? Porque os planos já negavam corriqueiramente sob a alegação de que não estava no rol. Então, tudo aquilo que não estava no rol, os planos já negavam. E o consumidor, o beneficiário, ele já tinha que acionar o Poder Judiciário para poder ter acesso a tudo isso, tá? Então, é até importante entender para acalmar as pessoas. Hoje, o que muda, na verdade, vai mudar é o laudo médico que precisa ter aí alguns requisitos a mais, que são esses requisitos que o STJ determinou. Mas, na prática, nada mudou para o consumidor, porque os planos já negavam sob a alegação de que estava fora do rol da ANS, né? Em algumas situações muito pontuais, alguns planos liberavam, mas isso era a exceção da exceção. A grande maioria negava, e o consumidor vai continuar tendo que procurar o Poder Judiciário para ter acesso a esse tratamento, ou medicamento, enfim. Sobre essa negação, Tatiana, se a gente for analisar durante o período da pandemia da Covid-19, a gente viu vários casos, né, de planos de saúde que recusaram fornecer procedimentos diagnósticos, já que não estavam nesse
rol de procedimentos, né? Então, de fato, o consumidor ele meio que já estava acostumado, né, a ter negado quando ele queria realizar alguma coisa. Foi uma discussão, poxa, mas estamos em uma pandemia, não deveria? Então, essa discussão acho que já vinha acontecendo, né? Não, essa alegação sempre foi utilizada, sempre. Isso não é novidade, né? Este rol, qual é a grande questão? Ele traz uma lista, e qual é a questão aí? De ser exemplificativo. O entendimento até então é de que este rol era exemplificativo, porque ele traz o mínimo obrigatório que os planos de saúde devem custear. E a gente até tinha que muitas vezes explicar a diferença entre a palavra mínimo e a palavra máximo. Porque sendo um rol exemplificativo e trazendo o mínimo que os planos de saúde devem custear, tudo aquilo que está fora deve ser custeado também, né? Até porque a gente precisa entender o seguinte: o nosso corpo, o nosso organismo, as doenças, os medicamentos, a ciência, eles evoluem muito mais rápido do que a atualização do rol, né? Apesar da determinação de que o rol hoje deve ser atualizado a cada 6 meses, ainda assim enfrentamos um déficit de tempo. Tá? Há inúmeras aí, por exemplo, quando falamos de tratamento oncológico, o câncer não espera. Né? Então, não é possível esperar que o rol seja atualizado para que aquele medicamento seja incluído para que o plano de saúde custeie para uma pessoa que está com câncer. O médico ele tem até autonomia legal de prescrever o tratamento que ele entende melhor para o seu paciente. Então, não há como esperar essa atualização do rol para que um paciente oncológico tenha acesso ao medicamento. Isso é absurdo. Então, é por isso até que nas redes sociais, a hashtag rol taxativo mata, ela tá sendo utilizada com bastante força, porque é exatamente isso. Em inúmeras situações, o paciente não pode esperar que esse rol seja atualizado. Né? Então, a vida das pessoas está em risco. E é por isso também uma das razões pelas quais, né, eu já disse e vou repetir, essa decisão do STJ foi muito infeliz. Você entende que essa decisão ela prejudica principalmente os familiares e pessoas com deficiência, quem possui doenças raras ou autoimunes que ficam sem este acesso? Com certeza, ela prejudica todo mundo, especialmente essas pessoas mais fragilizadas e que precisam do tratamento e não pode esperar, né? Então, como eu disse, os pacientes oncológicos, os pacientes com doenças raras, as pessoas com deficiência e todas as pessoas que têm urgência no tratamento, né? A vida não espera. Então, infelizmente, isso vai atrasar, vai prejudicar e nós vamos nos deparar aí com algumas perdas, infelizmente, sim, por causa dessa burocracia, né? Essa decisão ela foi uma decisão política, ela não foi uma decisão técnica jurídica, e aí eu estou falando política no sentido amplo da palavra, né? Ela não foi uma decisão técnica. Técnica, nós tivemos o voto da ministra Nancy Andrighi, que votou exatamente nos termos da lei, né, das leis que amparam essa exemplificação, como o Código de Defesa do Consumidor, né, que é aí uma das principais legislações a serem obedecidas neste caso, assim como a Lei 9656, que é a lei da ANS. Então, é muito triste ver uma decisão do Superior Tribunal de Justiça como essa. Então, ainda que eles tenham colocado essas exceções, e são dentro dessas exceções que nós brigaremos pelos direitos dos pacientes, é muito triste ver que um Superior Tribunal de Justiça tenha decidido desta forma, contrária ao interesse da população, visando única e exclusivamente o interesse financeiro das operadoras de planos de saúde, que continuam lucrando bilhões a cada ano. Ô, Tatiana, para quem está nos acompanhando, então vamos supor, a pessoa ela tem um determinado plano de saúde, e aí tem esse rol, por exemplo, de 3.000 procedimentos que ela pode realizar. Os planos de saúde, eles só podem oferecer o que está previsto nessa lista
Ou tem essas exceções que você está citando e nós temos acesso, a gente sabe o que são essas exceções ou não? Então, vamos lá, nós temos duas situações. Via de regra, qual é a regra hoje? O que está fora do rol, o plano não tem que custear. Contudo, se o médico deste paciente verificar que este tratamento que o paciente dele precisa não está no rol, mas que está dentro das exceções estabelecidas pelo STJ, hoje sim é possível pleitear. Tá? Então, vamos dar um exemplo aí, como eu já falei, do medicamento oncológico. Se no rol tem um medicamento inserido ali para o tipo de câncer daquele paciente, só que aquele paciente, por alguma razão clínica, não pode se utilizar daquele medicamento. O médico dele vai ter que colocar no laudo médico exatamente isso. No rol tem o medicamento X, mas o paciente, por tal razão, não pode utilizar este medicamento. Por isso, prescrevo o medicamento Y, que não está no rol, mas que é a única opção de terapia, de tratamento terapêutico para ele neste momento. Tá? Então, aí a gente vai ter que brigar dentro das exceções. Então, é importante entender, tem jeito. Né? Eu gosto de falar para os pacientes, acalmem-se porque tem jeito. A briga agora é ainda maior. Ela já era grande, mas ela é ainda maior. E mais do que nunca, eu quero deixar isso bem claro, porque eu já estou falando para os meus clientes, mais do que nunca a gente precisa da ajuda dos médicos para que este laudo seja muito bem feito. Se o laudo não for muito bem feito, se essa prescrição médica não for muito bem feita, o paciente não vai conseguir, ainda que entre com a ação, ainda que nós utilizemos de toda a legislação, de todos os argumentos jurídicos. A base do processo, mais do que nunca, vai ser um laudo médico muito bem fundamentado. Existe algum benefício para o usuário do plano de saúde, Tatiana, com esse rol taxativo? Não. Ao contrário do que dito e alegado pelo STJ, de que isso vai trazer segurança jurídica, isso tudo é uma grande mentira. Não traz benefício para o consumidor, não traz. Tá? O consumidor só vai ser prejudicado. Por quê? Porque todo mundo que consegue pagar o plano de saúde, que é um absurdo, paga este plano para não usar. Mas quando ele utiliza, quando ele solicita, é porque ele efetivamente está precisando. Tá? Então, este argumento de que estamos respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a saúde financeira das operadoras, este argumento não é verdadeiro e o único prejudicado é o consumidor. E eu vou mais além. Os prejudicados somos todos nós, quem tem plano de saúde e quem é usuário do SUS. Por quê? Porque com esta decisão, se a pessoa não se encaixar aí nas exceções, ela vai ter que ou pagar particular este tratamento, ou ir para o SUS. Então, quem já está na fila do SUS vai ter que dividir a fila com quem também tem plano de saúde. Sobrecarrega ainda mais. Sobrecarrega ainda mais um sistema que já está extremamente sobrecarregado. Então, realmente essa decisão, ela foi, assim, apesar de nós já estávamos esperando essa decisão, ela é, como eu já disse, e vou repetir, é muito triste. Agora, a boa notícia é que temos aí já projetos de lei, inclusive projetos de lei no Senado, tramitando já com urgência, para que seja determinado que o rol é sim exemplificativo. Então, se tivermos essa legislação determinando a exemplificatividade do rol, ela será muito bem-vinda, e aí acaba com essa discussão e vai ajudar muito esses beneficiários, porque essa alegação de negativa por exemplificatividade não vai ser mais possível pelos planos de saúde. Ô, Tatiana, viralizou nas redes sociais que uma técnica de enfermagem teria sido demitida após se recusar a desligar o oxigênio usado por uma criança, que a liminar que garantia essa assistência ao menino teria caído após a decisão aí do STJ, o que prejudicaria a saúde da criança. De fato, isso pode acontecer? O quão preocupante é esta situação?
excelente essa pergunta, porque isso também é importante nós esclarecermos. Quando a gente fala de liminar, a liminar ela é só o primeiro passo do processo. Tá? Quando você entra com uma ação de saúde, você entra com o processo e o primeiro pedido é a liminar. Por quê? Porque um processo ele tem uma duração média de 2 a 3 anos. Só que justamente por estarmos falando de saúde, você não pode esperar esses 2, 3 anos de processo terminar para que a pessoa tenha acesso ao tratamento. Então, você pede a liminar. Mas, como as pessoas falam, né, essa liminar pode cair a qualquer momento, independente dessa decisão do STJ ou não. Liminares caíam, né? Isso sempre aconteceu, isso é normal, tá? O que aconteceu, infelizmente, é que, por conta dessa pressão dos planos de saúde por essa decisão, muitas operadoras de planos de saúde peticionaram nos processos, juntando essa decisão do STJ e pedindo a derrubada dessas decisões, que são decisões provisórias. Tá? Então, essas liminares, elas são decisões provisórias e que, como eu já disse, elas poderiam cair a qualquer momento, independente da decisão do STJ ou não. Tá? Mas também estamos falando de má fé das operadoras de planos de saúde que já querem negar, não querem fornecer o tratamento, né? Isso é muito triste e lamentável, porque apesar de não estarmos falando aí de filantropia, são empresas que buscam lucro, claro, óbvio, mas o lucro não pode estar acima da vida das pessoas, especialmente porque eles não estão tendo prejuízo. Eles lucram cada vez mais. Então, nenhuma alegação de perda de dinheiro, de perda de receita, é plausível para os planos de saúde. Ô, Tatiana, diminuindo a rede de atendimento, pelo menos as mensalidades para os usuários podem ou devem ficar mais baratas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né, a ANS aí que trata, que cuida do reajuste dos planos individuais e familiares, já teve um reajuste de 2 dígitos, o maior da história, que foi 15,5%. Os reajustes dos planos coletivos, que representam quase 70% dos planos, serão absurdos. Então, eles diminuem a rede de atendimento. Agora, diante do rol taxativo, vão negar ainda mais do que eles já negavam, e não vão diminuir esses reajustes, muito pelo contrário. Sob a alegação de que tiveram prejuízo na pandemia, eles precisam de um reajuste ainda maior. Então, o consumidor é só prejudicado. E ainda, com essa decisão do STJ, precisa, como eu disse, ou procurar o SUS, ou pagar o tratamento de forma particular, ou entrar com a ação. Essa decisão do STJ vale para todos os planos de saúde? Para quem está nos assistindo, é o usuário, ele consegue consultar essa lista do que o plano cobre, do que possivelmente ele perdeu? Isso varia de empresa para empresa? O rol, ele é único, tá? Mas cada contrato, cada plano tem as suas especificações. Então, tem que ver se é um plano referência, se é um plano só ambulatorial, se é um plano hospitalar. Então, o consumidor, ele precisa saber qual é o tipo de plano contratado, né? Para ver realmente o que ele tem direito, mas o rol, ele é único. Agora, a questão da decisão do STJ, ela não é vinculante. Ou seja, os tribunais de justiça dos estados, eles não são obrigados a seguirem esta decisão, tá? Via de regra. Contudo, o porquê nós estávamos fazendo toda esta campanha e continuaremos fazendo? Porque, na prática, nós sabemos que isso pode, sim, prejudicar a todos, né? Como eu já disse. Por quê? Porque os planos vão com tudo acima, com todas as alegações, e tem magistrado que pode, sim, ser influenciado por essa decisão, né? Então, na prática, ela pode prejudicar a todos, ainda que não seja uma decisão vinculante. O usuário do plano de saúde que teve recusado um possível tratamento ou a realização de um exame, tem o que ele fazer? Tem, com certeza. Se este exame, medicamento, tratamento tiver
o medicamento, né, tiver registro na Anvisa, se o procedimento tiver autorização do Conselho Federal de Medicina, se o médico vê que dentro do rol não há nada que substitua, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tratamento para enxaqueca com Botox. Dentro do rol, não há nada que substitua o Botox. Então, o médico vai prescrever o tratamento, o Botox, que tem comprovação científica, que tem autorização do Conselho Federal de Medicina, que tem registro na Anvisa. E aí, então, se encaixa dentro das exceções e o consumidor vai poder pleitear, né? Então, assim, isso, como eu disse, o trabalho vai aumentar porque o médico precisa ter um bom embasamento e o advogado também vai ter que ter um bom embasamento para brigar aí dentro dessas brechas que as exceções do STJ permitiu. É uma briga para fazer esse melhor tratamento, né, Tatiana? Para não ficar apenas no rol nessa lista, porque às vezes a pessoa precisa fazer um determinado tratamento, não está na lista e é indicado fazer outro para entrar. Então, acho que esse é um cuidado que todo mundo vai ter que ter, né? Médico, paciente, vocês que estão nessa luta aí para tentar retornar para o exemplificativo. Na prática, assim, né, para nós que somos especialistas, que atuamos com isso todos os dias, na prática, sendo muito sincera, nada vai mudar para nós, porque nós já fazíamos isso, né, porque já conhecemos o dia a dia dos processos, as decisões, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, detalhes maiores e um maior cuidado teremos que ter. Isso sem dúvida nenhuma, mas até para acalmar a população é importante entender que tem jeito, só é preciso saber qual é esse jeito. Tatiana Viola, advogada especializada em direito do paciente e consumidor, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, de grande valia. Não é um assunto fácil, é uma decisão recente que saiu semana passada, mas acho que você contribuiu muito para o nosso debate, então agradeço a sua participação aqui no Câmara Notícias. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Se tiver alguma atualização, você retorna aqui para o nosso telejornal para poder explicar para os nossos telespectadores. Com certeza, estou à disposição. Para mim é uma grande honra contribuir e até para levar uma informação verdadeira e precisa para as pessoas para não causar alarme e nem preocupação demasiada. Esse é o nosso objetivo. Então, agradeço a Tatiana por todas as explicações aqui no nosso Câmara Notícia. 1h15 e o nosso telejornal fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que hoje à tarde tem as reuniões de comissão, então você segue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Nós temos um encontro marcado aqui no nosso Câmara Notícia. Então, até lá. Tchau, tchau.